Está gravando a nossa aula. Bom dia, nós vamos ter aula de ética. Eu vou tentar ver se a gente consegue prosseguir com o conteúdo aí. Vamos lembrar apenas as atividades, que é o tempo que, se alguém tenta entrar aí. Apenas atividades avaliadas. Histórias em quadrinhos sobre o folclore brasileiro. Então, quem não enviou, já perdeu o prazo, mas precisa enviar, senão vai ficar sem nota. Então, histórias em quadrinhos, folclore, né? Folclore brasileiro. Café literário, sobre a questão da eleição, voto consciente, o papel do jovem nesse processo eleitoral. Qual é o papel do jovem? Né? Ah, mas a gente não vota. Tudo bem, mas a consciência que a gente tem que ter, tá? Não estou pedindo voto, não estou pedindo voto para candidato nenhum. A gente está falando no processo em termos de sociedade, de conscientização do indivíduo, tá? Qual é o meu papel? Qual é o papel de cada um? Vocês vão mostrar o papel de cada um, a consciência de cada um, através de quê? Através da charge, através de história em quadrinhos, através de cartoon, através de slogan, através de música, através de poesia, através de paródia, através de vídeo. Não precisa ser um vídeo com você. Um vídeo com algumas etapas do processo, com palavras, com figuras, tá? Então, nós temos essas duas atividades, não é isso? Para que vocês me enviem isso aí, para de café literário e história em quadrinhos, valendo nota para as duas disciplinas. Vou ver se eu faço ainda mais uma atividade. Tá? Vou ver se a gente consegue mais uma ainda aí. Deixa eu entrar aqui. Quando aparecer, me avisa, por favor. Agora eu não vejo mais ninguém que está pedindo lá. Infelizmente. Apareceu? Apareceu, gente? Apareceu. Sim. Apareceu. Ótimo. Então, a gente vai falar sobre cultura. Graças a Deus, consegui. Então, cultura. Nós vimos, né? Vocês pesquisaram o conceito de cultura. O que é cultura? Cultura é o quê? Costumes, né? Tradição de um povo. Todas as pessoas têm cultura. Aí a foto de uma criança, né? Falando que todo mundo tem cultura. E qual é o conceito de cultura? É a vida total de um povo. São os costumes, as tradições, a herança social que o indivíduo adquire de seu grupo. Então, é o dia a dia que o indivíduo adquire do seu grupo, os costumes, as atitudes, as práticas, né? Pode ser considerada a parte do ambiente que o próprio homem criou. E aí mostra também que cultura pode ser o quê? O ambiente, por exemplo, na cultura indígena. Vamos dizer, o ambiente deles é ligado à natureza, o tipo de casa. Então, todas as características de um povo nós chamamos de cultura. Malinowski ensina que cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias, hábitos e valores herdados. Na verdade, toda atitude de um ser, do indivíduo, né? Os bens, a técnica, as ideias, os pensamentos, os hábitos, a maneira de ser. Aí nós temos aí exemplos, né? Os bens, ele mostrou aí, a Catedral de Brasília, artefatos, que são as cerâmicas indígenas, então é a cultura. Então, a cultura é o quê? A questão histórica, né? Monumento histórico, o monumento turístico de cada localidade, a questão do artesanato, né? Dos artefatos, quer dizer, da fabricação, do dom que a pessoa tem,
né, em fabricar alguma coisa. Aqui ele mostrou fábrica de ideias, quer dizer, reutilização de material de sucata, processos técnicos, aí ele está colocando a questão da agricultura, da pesca, os hábitos alimentares de cada povo, né? Percebemos aí. Mostra também esses valores, atitudes. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Eu, mamãe, Aninha e papai é um monstro. Né? Então, valores, hábitos, o nosso dia a dia, né? A aquisição, o que é cultura? A aquisição e a perpetuação da cultura é um processo social e não biológico, porque ele resulta da aprendizagem, da convivência, da nossa vivência do dia a dia. A educação ela é chamada de assistemática, que é aquela educação familiar, que nós temos no dia a dia com a nossa família. E a educação sistemática, quando eu adquiro conhecimentos na escola. Temos também que a cultura pode ser material e não material. O que é isso? A não material está ligada a quê? Aspectos intangíveis da sociedade, que a gente não pega, crenças, costumes, artes, que são passados de geração para geração. Né? As crenças, as tradições, os costumes, a arte, a dança, tudo faz parte, são elementos da nossa cultura. E aí a gente vai ver agora os elementos da cultura. Quais são os traços culturais? São os menores elementos que permitem a descrição da cultura. Então, traço cultural é aquele indício onde eu vou identificar se é dança, o tipo de dança, música, qual o estilo de música, tá? É a característica. O traço cultural, eu posso dizer que é a característica de determinada atividade para eu identificar. Como eu falei, no caso, a música, qual o estilo, a dança, qual o estilo. Nós temos um complexo cultural abrangente, que ele apresenta traços culturais ligados, formando um todo funcional. Por exemplo, o carnaval, ele traz aí um exemplo de complexo cultural, o carnaval. São traços ligados, né? Então, a máscara, o que remete, desculpa, o que vai nos remeter, gente, aquele evento, vamos que a gente está no carnaval, aquela situação, aquele momento, as máscaras, a cidade enfeitada, os paetês, a purpurina, a pluma, confete, serpentina, o estilo musical, tá? O samba, marchinha de carnaval. Então, o complexo cultural é o que me faz associar aquele momento. Características, tranquilo? O que eu associo àquele momento? Padrão cultural. Padrão cultural é o que é determinado pela sociedade. Estabelece como normas e não aceita de outra forma. Por exemplo, olha a imagem, a alimentação. Nós vamos nos alimentar utilizando os talheres e não utilizando a mão como o bebezinho aí. Que até a gente aprender a utilizar o talher, a gente até usa a mão. Mas os pais, né, quem nos cria, ou os avós, quem quer que seja, vai estar nos ensinando a usar os talheres. Então, isso aí é um padrão cultural, é o que foi determinado pela sociedade. Como se comportar aí, como que eu vou me alimentar, qual instrumento que eu vou utilizar para estar levando o alimento até a boca. E não alimentando com as mãos. Então, isso aí nós chamamos de padrão cultural. Outro padrão cultural, né? O que a gente vê, as meninas sentam, aí abre a perna, de saia, de vestido. Então, a gente fica ensinando o quê? Meninas sentam com as perninhas fechadas, né? Não sentam à vontade como os meninos. Não é isso? Então, isso é um comportamento, é um padrão cultural. Padrão cultural
Eu ia falar de sair, da questão de sair, né? É um outro padrão cultural. Meninos, os pais liberam mais para sair. Pode ir ao shopping com os amigos, pode ir ao cinema. Meninas, os pais já não deixam muito, né? Quer saber se vai um responsável. De menino também. Não estou dizendo que a preocupação é diferente. Vocês estão me entendendo, né? Não é que a preocupação seja diferente. Tá? A preocupação é a mesma com todos os filhos. Não importa o sexo. A área cultural é o território em relação à sociedade. É onde os indivíduos compartilham os mesmos padrões de comportamento. É o local, né? É o local. Por exemplo, a escola, eu tenho o mesmo padrão de comportamento que na minha casa? Não, na minha casa eu posso ficar mais à vontade, posso sentar à vontade, apesar de ter gente que quer sentar na sala, na cadeira, quase deitado, né? Mas não é o padrão de comportamento, de postura da escola. Então, a área cultural é o quê? É a maneira de se comportar em determinado local. Eu não vou sentar de qualquer jeito na escola, né? Me derramando na cadeira. Em casa, eu já posso sentar no sofá mais relaxado. Eu não vou ficar gritando na escola. Em casa, eu posso falar mais alto, brincar, cantar mais alto. Então, é a maneira, a área cultural abrange o quê? A maneira de se comportar em determinado local. Na igreja, eu não vou falar alto na igreja. No cinema, eu não vou falar alto no cinema, ficar acendendo lanterna de celular no cinema. Então, são regras, né, criadas pela sociedade em relação ao comportamento em determinado local. Padrão de comportamento, ao padrão social. O que é subcultura? É um meio de vida de um grupo menor dentro da sociedade. É um grupo menor, gente, dentro da sociedade. Aí nós temos o grupo dos skatistas, os roqueiros, tá? Engasgado hoje. São grupos, pequenos grupos dentro da sociedade. Aí nós temos crescimento do patrimônio cultural, que vem a ser isso. Esse crescimento do patrimônio cultural se dá através da invenção e da difusão. O que é a invenção? Nós vamos combinar traços culturais existentes, como resultado, vai criar um novo traço. Ou seja, vocês vão ver lá em literatura, a partir do ano que vem, são características de um momento, de um período de tempo, que vai se originando novas ideias, vai havendo um avanço, né, de conhecimento, de prática, e aí surgem novas características, novas ideias, tá? Difusão. Alguns traços culturais podem se difundir, pode fazer o quê? Espalhar em locais diferentes do que ele surgiu, né? Vamos lá no bicicleta, tá na moda aí, né? Tá em alta, pedalar. Então, de onde surgiu o pedal, foi difundindo para outros locais. Vocês podem perceber que ficou mais em alta agora na quarentena, né? A questão do pedalar. Então, são hábitos, são costumes. E o retardamento cultural? Que vem a ser isso? As mudanças dos diversos elementos da cultura, elas não acontecem no mesmo ritmo. Claro, né? Vamos dizer, até mesmo a questão de produto. Surgiu um produto nos Estados Unidos. Até esse produto chegar no Brasil, demora um pouco. Então, ele não chega ao mesmo tempo em todos os locais, tá? Aí, essa demora, nós chamamos de retardamento cultural. O contato entre as culturas, nós chamamos de aculturação e marginalidade cultural. Aculturação é o quê? Quando eu tenho duas ou mais culturas diferentes entrando em contato. E aí, elas vão provocar mudanças entre elas, ou em uma delas, tá? Então, a aculturação é o encontro de uma ou mais culturas que vão provocar mudanças no seu comportamento. Um conhecimento de um com o outro, eles vão aproveitar aquilo ali e crescer, mudar a postura, ou de uma ou das duas. A marginalidade cultural é aquele que o quê?
não se integra a nenhuma cultura, fica à margem da sociedade, tá? Aí nós temos a contracultura, são pessoas que contestam certos valores culturais. Eles são contra, eles são radicais. É chamado de contracultura. A socialização e o controle social. Aí nós temos um conceito de Smith e Rousseau. 9/10 de tudo que você faz, diz, pensa, sente, desde que se levanta de manhã cedo até que vai para a cama de noite, você diz, faz, pensa, sente, não como expressão própria, independentemente, mas em conformidade inconsciente e sem crítica com regras, regulamentos, hábitos, padrões, códigos, estilos, sensações que existiram muito antes que você nascesse. Ele quer dizer o quê? Que desde quando a gente acorda, a gente está fazendo cultura. Por quê? A sua prática, o seu pensamento, a sua expressão. A sociabilidade. O que tem a ver a sociabilidade cultural aí? É a tendência natural dos indivíduos viverem em sociedade. É o processo de socialização, quando os pais falam, vou colocar o filho na escola, no jardim, para se socializar. Para quê? Para interagir com o meio, para interagir com novas pessoas, para interagir com novas regras, tá? Desde que a gente nasce, a gente está se sociabilizando, sociabilizando. Nós estamos aprendendo novas regras, maneira de ser, né? E a socialização vai transmitir ao indivíduo as regras, os padrões. São os valores. Aí nós temos o controle social. A primeira, né, instituição que vai fazer esse controle social é a família. Depois nós temos a igreja e a escola. E o Estado. Que são as regras, né? Ele pode ser informal, pode ser formal. Então, aqui, a gente fica com um pouquinho de apresentação e do conceito do que vem a ser cultura. E que a gente viu aqui? Novos conceitos organizados ali. Novos não, são conceitos que a gente já vive no nosso dia a dia, né, Ilson? Nós só vimos ali termos, denominação, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que concluir? Que a cultura é o quê? Desde o momento que a gente nasce, a gente já vai estar inserido nisso aí. É a passagem de valores, de regras, através da família, da escola, da igreja, do Estado, da sociedade em geral. São os nossos comportamentos, as nossas crendices, as nossas tradições. Tudo bem? Alguma pergunta? É uma aulinha só? Posso fazer chamada?